Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Mamães da Sessão. No vídeo de hoje vamos falar sobre o relacionamento que nós pais, como a gente imagina que pode ser o nosso relacionamento com a escola dos nossos filhos. Vamos tentar entender e perceber o papel importantíssimo que nós pais temos durante esse longo período que nossos filhos vão frequentar o ambiente escolar. E até porque o ambiente escolar é um ambiente maravilhoso para a gente perceber como está sendo o reflexo da nossa educação, da educação que a gente está dando dentro das nossas casas para os nossos filhos e que eles estão colocando em prática todos os dias ou durante o período que eles passam na escola. E se a gente realizar essa importância, a gente vai perceber que a nossa educação ela está diretamente ligada ao aproveitamento e ao desempenho que nossos filhos vão ter durante esse tempo que eles vão passar na escola. Ao aproveitamento que eles vão ter, por exemplo, das atividades que vão ser propostas pela escola, do conteúdo que vai ser dado pelo professor, como eles vão estar aproveitando os diferentes tipos de pessoas que eles vão se relacionar ao longo desse tempo que eles vão ficar, que eles vão estar dentro da escola. Mas para isso a gente tem que estar juntinho da escola, né? Nós pais temos que estar ali sempre nos interessando, sempre querendo saber como é que está o andamento, como é que é o comportamento, como é que está sendo o desempenho dos nossos filhos na escola, para a gente poder estreitar ao máximo essa relação e fazer com que a escola seja um ótimo ambiente para os nossos filhos. Tentar estreitar sempre o nosso relacionamento com os funcionários da escola, com o corpo docente da escola que está ali o dia todo, né, ou grande parte do dia, trabalhando e convivendo com os nossos filhos também. Então me conte nos comentários, vocês que são pais, que têm filhos na escola, como vocês imaginam que é o relacionamento de pai, família e escola? O que vocês acham que vocês, como pais, podem melhorar o relacionamento de vocês com a escola e aonde a escola pode também estar melhorando, para estar incluindo cada vez mais essa questão da família junto com a escola, para que essa parceria possa dar sempre cada vez mais certo para os nossos alunos, para os nossos estudantes. Eu estou vivendo os primeiros anos de vida escolar do meu filho. Meu filho tem 5 anos, ele entrou para a escola com 3, então estou nesse início aí desse período longo que ainda vou ter da vida escolar do meu filho. E o que eu acho interessantíssimo na escola é que a gente pode observar como se dá o início da socialização da criança. A escola para mim é um laboratório, particularmente falando. Na escola eu consigo observar como meu filho lida com a rotina da escola, como ele se sai quando são propostas atividades em grupo, como ele se sai quando são propostas atividades individuais, como ele reage quando ele é contrariado, como ele reage quando ele é incentivado, quando ele é elogiado, sabe? A escola para mim é um grande laboratório onde eu consigo observar muito do comportamento do meu filho. E é interessante que a gente consegue observar o comportamento dos nossos filhos fora do ambiente familiar, né? E o feedback mais importante que a escola nos dá, eu acho que é o reflexo da nossa educação, da educação que a gente está dando em casa. Esse feedback é muito importante para a gente saber, porque nossos filhos estão colocando em prática ali na escola, no dia a dia, o que a gente está ensinando para eles. E desde as primeiras visitas que eu fiz à escola do meu filho, quando eu ia conversar com os funcionários ou com o corpo docente da escola, eu sempre deixei bem claro que os professores e os funcionários da escola, eles não são babás do meu filho. Eu acho que respeito e aquela educação básica, isso é responsabilidade de nós, pais e mães. Sabe, o funcionário da escola, ele não está ali para ensinar ao seu filho que ele tem que se comportar no momento que está sendo passada uma atividade em sala de aula, ou que ele tem que respeitar o professor, ou que ele tem que respeitar o coleguinha, ou que ele tem que dar bom dia, obrigada. O funcionário não está ali para ensinar as palavrinhas mágicas, digamos assim, para ensinar o seu filho a pedir por favor, a um com licença. Isso eu acho que é responsabilidade de pai e mãe. Se o meu filho tiver um comportamento que demonstra falta de educação, eu acho que isso é responsabilidade minha e não da escola. Eu acho que a escola está ali para passar o conteúdo. Educação básica, sabe? Aquela educação que a gente dá dentro de casa, isso é responsabilidade de pai e mãe. Eu acho muito errado quando as pessoas querem cobrar que a escola seja responsável por toda e qualquer atitude que a criança tenha quando ela está frequentando aquele ambiente ali. Se a gente, como pais e mães, a gente tem que entender que tem momentos, que tem atitudes dos nossos filhos que não vão deixar de ser responsabilidade nossa, independente do ambiente que nossos filhos frequentarem. Se nós pais entendermos o nosso verdadeiro papel
e a gente estiver interessado e informado em saber como é que está o comportamento, como é que está o desempenho dos nossos filhos na escola, a gente vai poder contribuir muito para o desempenho deles melhorarem, talvez, ou até para você consertar algum comportamento errado, alguma atitude errada que o seu filho está tendo na escola, que esteja atrapalhando ele mesmo, ou que esteja atrapalhando o andamento de uma aula, ou que esteja incomodando um coleguinha, sabe? Eu acho que a gente tem que estar muito atento a como está sendo o reflexo da nossa educação que a gente está dando para os nossos filhos dentro de casa. E a escola, eu acho que é um ambiente perfeito para a gente estar aí prestando atenção, até para você poder cobrar algo mais da escola. Às vezes eu vejo pais e mães com certos discursos de que porque a gente paga a escola, então nossos filhos estão ali e tudo que acontecer é responsabilidade da escola e que os nossos filhos estão ali, eles podem fazer tudo o que eles quiserem, da maneira que eles quiserem. Sabe, eu acho que não é muito por aí. Eu acho que, independente de você pagar a escola ou não, você colocar na escola uma criança que contribui para o andamento da escola, que respeita o professor, que respeita aquele ambiente, vai ser muito bom, principalmente para ele, sabe? E depois para todos os outros que estão em sua volta. E também é muito importante a gente olhar o lado do funcionário da escola. Eu acho que isso falta muito nos dias de hoje. A gente tem que começar a entender que ali tem pessoas diferentes, uma quantidade grande de pessoas, de professores, de funcionários em geral, que estão convivendo com crianças de várias criações diferentes, de famílias diferentes, de valores diferentes. Eu também acho que se nossos filhos forem bem educados e eles estiverem contribuindo sempre para o bom andamento da vida escolar deles, os professores, os funcionários vão estar muito mais inspirados para passar o conteúdo que eles têm para os nossos filhos. O professor vai chegar muito mais motivado, vai dar uma aula muito melhor, vai conseguir passar o conteúdo que ele tem da melhor forma que ele puder passar. A própria criança, ela vai ser muito mais bem aceita se for uma criança que aceita um não, quando o professor está dizendo para ele que aquilo não pode ser feito. Se for uma criança que respeita o professor, que ela respeita as atividades em grupo, que ela ouve, para ouvir, sabe, tem atenção quando o professor está falando alguma coisa, quando ele está dando conteúdo. E não só o professor, todo o restante dos funcionários da escola, sabe? Eu acho que a educação, ela abre portas, mas só quando a gente possui. E o professor motivado é tudo para um bom aprendizado, né? E isso é bom para o aluno também, porque ele vai conseguir extrair o máximo daquele professor que chega motivado para dar aula, que está empolgado, que às vezes está em casa pensando no conteúdo ou pensando naquele aluno, como aquele aluno de uma forma mais particular, sabe? Como aquele aluno vai aproveitar um conteúdo legal que hoje ele desenvolveu, hoje ele pensou em chegar na sala de aula e dar para aquele aluno. Os nossos filhos, na verdade, só têm a ganhar com essa troca, mas a gente precisa entender que os professores, eles têm que ser respeitados e que respeito é ensinamento de nós pais, sabe? É a gente que ensina em casa nossos filhos a respeitarem as pessoas em geral e também os professores. Nós pais temos que entender esse nosso dever, sabe? Eu acho que, por exemplo, se o meu filho bate num coleguinha da escola, se ele tem um comportamento errado, incorreto, ou que vai fazer mal a outro coleguinha na escola, eu acho que isso é responsabilidade minha, sabe? Eu não posso culpar a escola por ensinamentos que eu acredito que são responsabilidade minha de passar dentro da minha casa. Então eu acho que se o meu filho bate no outro na escola, o que está faltando ali é educação. Aquilo ali é um sinal de falta de educação e não é culpa do funcionário da escola, nem do professor que está em sala de aula. Então acho que se a gente entender o nosso dever e o nosso papel, as coisas ficam muito mais proveitosas, tanto para o ambiente escolar quanto para os nossos filhos. Eu penso assim da seguinte forma: não adianta eu colocar o meu filho na melhor escola, com um professor mais inteligente, com aquele currículo maravilhoso, cheio de conteúdo, um professor ótimo que saiba passar o conteúdo, se o meu filho não respeita ele, se o meu filho atrapalha o andamento da sala de aula, se o meu filho não se mostra concentrado, interessado nas atividades, sabe? Pode ser o melhor professor do mundo, mas se a criança não tiver uma receptividade para aquilo e se ela não entender a importância daquele momento, e isso eu acho que quem explica, quem faz com que a criança entenda a importância dela ter um bom desempenho na escola é o pai e a mãe, eu acho que não adianta nada, sabe? Eu posso botar o meu filho para estudar com a pessoa mais inteligente, com o professor mais preparado, mais bem preparado, cheio de conteúdo do mundo, mas se o meu filho não tiver educação, eu não posso cobrar que o professor transforme a vida do meu filho.
Eu acho que primeiro eu tenho que transformar a educação do meu filho para depois querer que o mundo transforme ou que o mundo agregue conteúdo ao meu filho. Nossos filhos têm que ter, na verdade, a sabedoria para enxergar o quanto ele pode extrair do professor, o quanto o professor pode ser importante na vida dele. Eu percebo isso quando a gente vê algumas reportagens de alunos que agrediam o professor. Eu já vi na televisão adolescentes que tacam cadeira nos professores, sabe? Isso, para mim, assim, é uma questão de educação. Isso desmotiva o professor, isso desmotiva o ambiente. E eu acho que se a gente entender, nós pais e mães, a importância da gente estar junto da escola, mas junto diretamente e indiretamente, e fazendo esse nosso papel de educar nossos filhos em casa, vai ser proveitoso para os dois lados, principalmente para os nossos filhos que estão aprendendo a se relacionar, que eles estão nesse momento de socialização. E a escola é um ótimo ambiente para ajudar a gente a refletir sobre como a gente está dando educação dentro de casa para os nossos filhos, através do comportamento que a gente vê que eles têm dentro da escola. Então, vamos sempre lembrar que falta de educação não é responsabilidade da escola, é responsabilidade nossa, de nós pais. Então, eu queria que vocês comentassem como é o relacionamento de vocês pais com a escola, o que vocês acham que pode melhorar, o que vocês acham que a escola pode fazer mais e principalmente o que nós pais podemos fazer mais para estar sempre melhorando o nosso relacionamento com a escola dos nossos filhos, que é um lugar que eles vão poder ter grandes descobertas, grandes influências durante a vida deles na escola. Esse era o recado de hoje. Vamos refletir sobre a nossa educação dentro de casa, porque ela é primordial, ela é muito importante para que nossos filhos tenham um bom andamento dentro da escola e desses longos anos que eles vão ficar no período escolar, né? Então comentem lá, sintam-se à vontade, podem comentar o que vocês acham, como é o relacionamento de vocês com a escola dos filhos de vocês, se vocês estão próximos, se vocês se interessam em saber como está o comportamento dos filhos de vocês e se a escola dá esse feedback pra gente, porque também é importante a gente entender que a escola tem que incluir nós pais cada vez mais para a gente poder fazer daquele ambiente um ambiente de sucesso para os nossos filhos, que eles se sintam bem, que eles tenham vontade de frequentar a escola, que eles tenham vontade de ouvir o que o professor tem a dizer, sabe? É muito importante. Então, obrigada, esse era o recado de hoje.